Bom, gente, então dando continuidade à aula anterior, em que nós vimos, né, algumas etapas iniciais de pré-processamento dos dados, como ler um conjunto de dados, né, como remover variáveis, transformar variáveis numéricas para fator, eliminar categorias não utilizadas, a gente vai dar continuidade, então, falando um pouquinho da estatística descritiva, ok? Bom, vocês vão ver que outras etapas de pré-processamento de dados vão ser necessárias ao longo das análises. Então, a gente vai vendo isso aos poucos, ok? Então, vamos lá. Vou escrever aqui: estatística descritiva univariada, certo? Bom, então na aula de estatística descritiva univariada, na aula teórica, naquele vídeo que eu preparei para vocês, a gente basicamente dividiu em duas partes, né? A estatística descritiva relacionada às variáveis qualitativas e a estatística descritiva relacionada às variáveis quantitativas. E nós vimos o quê? Que para as variáveis qualitativas, a gente podia fazer tabelas e gráficos, ok? As variáveis qualitativas, elas não apresentam medidas resumo, com exceção de uma que a gente viu que é a moda, né? Que é aquele valor que mais aparece nos nossos dados, né? Então, por exemplo, qual categoria aparece com maior frequência em relação àquela variável qualitativa, ok? Então, a gente vai aproveitar aqui esse banco de dados do vídeo anterior, banco de dados Titanic, para a gente fazer algumas análises, né, uma análise exploratória desses dados. Então, eu vou aqui carregar novamente, tá? Então, esses pacotes que a gente já instalou. Vou fazer aqui a leitura dos dados, as correções, tá? Provavelmente no script de vocês isso já está tudo feito, mas como eu estou rodando novamente, então o que eu fiz? Eu peguei meu script e rodei lá desde o início. Então aqui a gente tem o nosso conjunto de dados, né? Então eu tenho lá a variável survived, indicando se a pessoa morreu ou sobreviveu, a classe, né? Se é a primeira, segunda ou terceira classe, o sexo, masculino e feminino, a idade, aquelas duas variáveis relacionadas a número de filhos, irmãos, marido, mulher, ok? A tarifa e o porto em que o passageiro embarcou. Então, a gente verifica, né, que nós temos o quê? 4 variáveis qualitativas, perdão, certo? 4 variáveis qualitativas e 3 variáveis quantitativas. Então, vamos lá, vamos refrescar a memória, vamos classificar essas variáveis, ok? Então, antes da gente começar aqui, eu vou colocar aqui a classificação das variáveis. Das variáveis. Como que eu consigo obter o nome dessas variáveis rapidamente? Existe uma função chamada names, que basta a gente colocar o nome do banco de dados e ele fornece para a gente o nome das variáveis. Então, vou copiar, colar aqui e vou colocar um nome em cada linha. Como isso daqui não é um código, é apenas, né, um comentário, então eu já vou comentar aqui todas as linhas usando o atalho Ctrl Shift C, ok? Então vamos lá, vamos classificar as variáveis.
Enquanto eu vou pensando aqui, vocês vão pensando aí também. Survived, eu tenho morreu ou sobreviveu. Então, a minha variável é qualitativa, nominal, dicotômica. Ok? P-class. Então, é a classe. Primeira, segunda e terceira classe. Qualitativa, ordinal, policotômica. Variável sexo. Masculino e feminino. Qualitativa, nominal, dicotômica. Idade. É o quê? Quantitativa, do tipo razão e contínua. CIB-SP e par-CH. Vou até jogar aqui para vocês verem. Titanic. Para ver se eu acho aqui uma documentação para falar exatamente o que significa. CIB, SP e par. Vamos colocar aqui. Tem até uma pergunta aqui, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem nessa página. Então, ó. Esse CIB-SP é a quantidade de irmãos, cônjuges a bordo do Titanic. Vou até colocar aqui pra gente não esquecer, tá? Então, que tipo de variável vai ser? Estão pensando aí? Quantitativa, do tipo o quê? Razão e discreta, tá? Número, quantidade. E essa par, CH, quantidade de pais, crianças a bordo. Então, vamos colocar aqui também para a gente não esquecer. E vai ser a mesma classificação, né? Vai ter a mesma classificação. Quantitativa, razão, discreta. Ok? Fair é a taxa, certo? Então, é uma variável o quê? Quantitativa, razão contínua e embarked, que são os portos, são 3 portos, então eu tenho qualitativa, nominal, policotômica. Ok? Todo mundo consegue identificar essas classificações? Sim, então bacana. Então, vamos começar com as variáveis qualitativas, ok? Então, como tudo que a gente pode fazer para uma variável, a gente também pode fazer para outra variável qualitativa, eu vou escolher uma variável e vou, pegar a survived, ok? Então, vamos utilizar a variável survived como exemplo. Então, vou anotar aqui, utilizando a variável survived como exemplo. Então, para a gente fazer uma tabela, aquela tabela de distribuição de frequências, existe uma função bem simples, que é a função FREQ, que remete até à ideia de frequência mesmo, né? E aí uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês. Lá em cima a gente carregou alguns pacotes, né? Então, quem não tinha esses pacotes fez a instalação e a gente já colocou lá em cima um conjunto de pacotes a serem carregados, porque são pacotes importantes para a nossa disciplina. E aí, se vocês perceberem, todas as vezes que a gente digita uma função e esse pacote está carregado, o pacote que possui essa função,
vai aparecer para a gente uma listagem de funções com nome semelhante, né, similar, e ao lado, em cinza, vai aparecer o nome do pacote. Então, nesse caso, essa função FREC é do pacote Summary Tools, tá? Que é o que a gente vai utilizar. Pode ser que em alguns computadores, né, em algumas versões, caso você já tenha outros pacotes instalados, possa aparecer uma outra função FREC escrita da mesma forma. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado. Pertence ao pacote Summary Tools? Porque se não pertencer, a gente vai precisar colocar aqui na frente o nome do pacote com 2 pontos 2 vezes, para ele saber que essa função FREC vem do pacote Summary Tools. Como nesse caso, quando eu digito a função FREC, só aparece o pacote Summary Tools, eu posso utilizar a função da maneira que ela está, ok? Então, para eu obter a minha tabela de distribuição de frequências, basta eu colocar o nome da variável para a qual eu quero esse resultado. Então, nesse caso, lembrando como que a gente chama uma variável, o nome do conjunto de dados, o dólar e a variável. Então, quando eu dou Ctrl Enter, o que aparece aqui para mim como resposta? Uma tabela que eu tenho aqui nessa primeira coluna, as categorias da variável survived. É interessante também que ela mostra se há presença de NA. O que é o NA? É quando eu não tenho, né, essa informação para variável. Nesse caso, eu não tenho nenhum problema de NA, de missing data. De NA, novamente, significa not available, ok? Então, a gente observa o quê? A coluna da frequência absoluta, a coluna da frequência relativa, a coluna da frequência, o quê? Relativa acumulada, a coluna do total e do total acumulado. Ah, mas eu não quero representar assim, eu quero representar de outra forma. Então, basta a gente pedir um help para a gente entender o que mais a gente poderia mudar. Então, lembrando, basta colocar uma interrogação na frente ou utilizar help, abre parênteses, o nome da função, fecha parênteses. Então, apareceu aqui, ó, né, o resultado do help. E aí, se eu abro, eu vejo que a função help, a função FREC, ela permite vários argumentos. Vários argumentos. Então, eu posso ler aqui, né, o que significa cada um desses argumentos e o que eu posso modificar nessa minha função, tá? Então, por exemplo, round.digits é o número de casas decimais. Se eu quiser colocar, por exemplo, 3 casas decimais, basta eu vir aqui na função, digitar round.digits. Percebam que todas as vezes que eu digito 3 letras, se aquele argumento existe na minha função, ele já vai mostrar uma sugestão. E aí basta eu clicar em Enter, que ele já preenche o restante do argumento. Então, eu vou colocar aqui 3. Se eu der Ctrl Enter, o que aconteceu com a minha tabela? Agora eu tenho 3 casas decimais, ok? Vamos ver aqui mais alguma coisa interessante. Tem algumas questões relacionadas à exibição em outro formato, tá? O R Markdown, que se for possível a gente fala no nosso curso. Tem aqui um interessante, ó, missing, se é para mostrar aquela linha do NA, então eu posso colocar, por exemplo, acho que é isso. Isso. Né? Então, por exemplo, eu posso falar aqui como que eu quero mostrar esse NA. Então, vamos ver aqui. Vamos tentar mudar aqui, fazer um teste. Missing. Missing. Vou colocar ausentes. Ah, então ele preenche aqui, ó. Está ausente.
tá? Então, é essa modificação que ele faz. Com relação a mostrar o tipo da variável, tá? Então, já tá aqui true, ok? Ele já mostra aqui, ó, tipo fator. Pode ser que eu não queira, então display type. Aí eu coloco falso. Então, ó, já não aparece aqui, ok? Opa. Então, a gente pode fazer várias modificações. E o bacana é que ao final de todo o help tem o quê? Vários exemplos. Então, a gente consegue ter uma noção rápida do que significa cada um daqueles argumentos, tá bom? Então, eu vou deixar no formato original, sem essas mudanças. Então, o que a gente percebe olhando a nossa tabela? Que quase 62%, né, dos tripulantes morreram e em torno de 38% sobreviveram, ok? Então, basicamente, é essa tabela de frequência que a gente pode fazer. Se eu quisesse, né, por exemplo, a tabela de frequência da variável classe, então, basta colocar dentro da função a variável classe e a gente observa o quê? Que 55%, cerca de 55% estava na terceira classe e havia um equilíbrio, né, valores bem próximos em termos de porcentagem para a primeira e segunda classe, ok? Mas vamos aqui trabalhar com a variável survived. Então, vou deixar aqui comentado. Bom, e aí a gente viu que para gráficos a gente tinha duas opções, certo? Os gráficos de setores e os gráficos de barra. Se vocês instalaram corretamente o pacote Esquisse, vocês vão encontrar no RStudio de vocês, aqui em Add-ins, ao clicar, algumas opções. A minha tem várias, porque eu já instalei vários add-ins. Mas onde está esse esquisse? Tá bem aqui, ó. Esquisse ggplot builder. Então, se vocês instalaram corretamente, vai ter essa opção. Cliquem nessa opção. O que vai acontecer? Vai aparecer essa janelinha. Então, nessa janelinha, a gente vai construir gráficos de maneira bem simples e bem rápida, sem a necessidade da gente escrever esses códigos, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o nosso banco de dados. Então, como só o conjunto dados está carregado, só vai aparecer esse conjunto de dados. Em seguida, validar dados importados. O que vai acontecer? Se as nossas variáveis estão codificadas corretamente, né, se a gente fez todas aquelas mudanças necessárias, o esquisse ele vai mostrar o seguinte para a gente. Variáveis qualitativas vão estar com uma cor laranja e variáveis quantitativas com uma cor azul, tá? E aí, como a gente está trabalhando com a variável survived, eu vou arrastar a variável survived para cá, para essa janelinha do X. Automaticamente, o programa, ele reconhece, né, que é uma variável qualitativa e ele faz um gráfico de barras, ok? E aí, vocês vão perceber que a gente pode digitar várias coisas nesse banco de dados. A primeira coisa que a gente pode fazer é aqui em Labels and Title, que é dar um título para o nosso gráfico, dar um subtítulo e principalmente mudar os eixos X e Y. Se vocês observarem aqui, os meus eixos, eles estão em quê? Em inglês, tá? Como nosso trabalho, né, as nossas atividades são todas em português, é importante que a gente faça essa modificação. Então, eu vou colocar em Y, frequência absoluta,
E em X eu vou colocar sobrevivência. Então, ó, automaticamente os meus eixos já foram modificados. Eu tenho algumas opções do plot. Então, por exemplo, se eu está marcado em stack. Se eu clicar em Dodge, para esse gráfico não vai acontecer nenhuma mudança. Se eu clicar em Fill, o que vai acontecer? Ele ajusta para uma porcentagem. Só que para a gente não vai fazer sentido nesse momento. Então, para uma variável, a gente vai utilizar a opção stack, ok? Eu posso inverter as minhas coordenadas. Eu posso fazer o quê? Um gráfico de barras horizontais ou de barras verticais. Eu posso modificar a cor das minhas barras. E eu posso modificar o meu fundo. Então, está no tema mínimo. Mas eu posso colocar o tema dark, eu posso colocar o tema light, eu posso colocar o tema gray. E eu tenho vários tipos de temas aqui, ok? Alguns podem funcionar, outros não, dependendo se a gente vai ter a pacote instalado, tá? Então, eu sugiro para vocês permanecerem aqui nessas opções, tá? Que essas daqui a gente não vai ter erro. Então, vou colocar aqui no PW. Não, PW não, deixa eu ver aqui. Classic, tá? E eu posso também, se eu tivesse uma legenda, mudar essa legenda, tá? Para diferentes posições do meu gráfico. Com relação ao conjunto de dados, se eu tivesse mais categorias ou se eu tivesse algumas informações que eu não queira incorporar, então eu posso fazer uma filtragem. Por exemplo, eu quero mostrar quem morreu e quem sobreviveu, mas olhando só a terceira classe. Então, eu venho aqui e removo a primeira e a segunda classe. Então, eu consigo ver que a maioria da terceira classe morreu. Mas eu preciso deixar isso claro no meu gráfico, ok? Preciso colocar essa informação de que aqui está sendo representado só as pessoas da terceira classe. Tá? Como não é o caso, eu vou acrescentar aqui a primeira e a segunda classe de novo, ok? E aqui, nesse botãozão aqui, a gente tem todas as opções de gráficos que essa ferramenta consegue construir. Só que, olha só que bacana ainda por cima. Percebam que quando eu não posso construir o gráfico, porque ele não é apropriado para minha variável, aparece esse símbolo aqui, esse símbolo vermelho com branco, né, de impedimento. E o único gráfico que ele faz é o gráfico de barras, tá? Então, vamos imaginar concluir meu gráfico. Deixa eu colocar aqui um título. Título. Distribuição dos sobreviventes e mortos da tragédia do Titanic. Ok? Então, tem lá o meu títulozinho aqui em cima. Terminei meu gráfico. O que eu preciso fazer? Eu preciso exportar o meu código. Ou eu posso simplesmente vir aqui e copiar o meu código, ou existe um jeito mais fácil que é inserir o código no script. Então, ao clicar em inserir código no script, o que ele faz? Ele joga o código lá para o meu script. E eu posso também fazer um download desse gráfico, ou em formato PNG de imagem, ou em formato PPTX, que é do PowerPoint, ok? Então, terminei meu gráfico, inseri meu código no script, vou fechar essa minha janelinha. É preciso, gente, tomar um certo cuidado, porque se vocês observarem, o meu ponteiro, ele estava clicado aqui, próximo nessa região em que eu estava carregando os meus pacotes. Então, é sempre importante, eu vou tirar daqui, tá?
que a gente já deixe o ponteiro onde a gente quer inserir o gráfico, ok? E outra coisa importante, para que meu gráfico ele seja, para que ele seja gerado depois no meu código, eu sempre vou precisar estar com essa biblioteca ggplot2 carregada, ok? Então é sempre bacana a gente ter essa biblioteca carregada lá no início do nosso código. Vou deixar aqui novamente para vocês lembrarem dessa biblioteca. Então, quando eu venho aqui e dou um Ctrl Enter, ele gera, né, aquele mesmo gráfico. E aí o bacana é que agora, caso eu queira fazer alguma modificação a posteriori, eu não preciso ir lá novamente no Edin e gerar meus dados. Eu posso simplesmente, o quê? Mexer aqui direto no código. Porque se vocês observarem, existe um certo padrão. Tá? Então, eu vejo aqui, ó, que fio, isso aqui é o nome da cor. Então, se eu mudar isso aqui para blue, as minhas barras ficaram azuis. Se eu mudar isso aqui para pink, as minhas barras ficaram rosas. E existe, se vocês jogarem no Google, Colors R, existem vários códigos para cores no R. Então, vou clicar aqui nesse primeiro link. Vocês vão ver o seguinte. Eu tenho aqui uma paleta com várias cores. Então, vamos imaginar que eu queira colocar esse verde. Então, eu venho aqui, copio esse nome e jogo aqui dentro desse meu fio. E aí, fica com a cor que eu quero, ok? Ah, quero modificar os meus eixos. Eu posso simplesmente mudar a minha escrita. Sobrevivência no Titanic. Então, ó, já modificou o meu texto. Quando eu quero ler todo esse código, basta estar em uma dessas linhas, o meu ponteiro estar em uma das linhas. Por quê? Porque todas essas linhas estão unidas pelo símbolo de mais. Ok? Eu preciso ter esse símbolo de mais. Tá bom? Significando, então, uma união dessas linhas. Ok, gente? Então, bem simples fazer um gráfico de barras, certo? Vocês viram que lá naquela interface a gente não tem a opção do gráfico de pizza. Mas a gente pode, então, utilizar uma função chamada py. Se eu não me engano, é py. Que é a opção para fazer gráficos de pizza. Então, vou colocar aqui, ó, PyChart. Vou colocar aqui na ajuda. PyChart. Então, e o nome da variável survival. Opa. Chart. Bom, deu erro. O que a gente faz? PyChart R. Que eu quero que vocês comecem a entender a importância, na verdade, da gente buscar, né, essas ajudas no Google, tá? Então, às vezes a gente olha, não gosta muito, procura um outro código. Então, vamos ver esse primeiro aqui. O que eu preciso? É Py, não é PyChart. Simplesmente Py. Na verdade, eu preciso dos valores. Então, explicar para vocês. A função py, ela, py, lembra? Se bem que py é torta, né?
Gráfico de torta, então. Ela faz pra gente o gráfico de pizza. Mas se a gente olhar aqui, eu preciso o quê? Dos valores, para ele entender, né, o quanto que ele divide para cada categoria. Como no nosso caso, se a gente fornecer apenas a variável dado survived, ele só vai entender essas letras e ele não vai entender esses valores. Então, a gente precisa fornecer uma informação que é quanto eu tenho para cada valor. Para isso, a gente tem a função table. Então, se a gente colocar aqui table da variável, ela mostra quantos sobreviveram e quantos morreram, ou seja, quantas unidades eu tenho em cada categoria. Então, foi isso que eu forneci para a função pi. Olha, pi, eu tenho 549 que morreram e 342 pessoas que sobreviveram. Então, a função foi e calculou proporcionalmente a área para cada categoria. Só que se vocês virem, né, essa função, que é bem basiquinha, ela não mostra porcentagem. Ok, eu consigo identificar que a classe morreu é maior, né, tem mais representantes do que a que sobreviveu. Mas é bacana que a gente tenha essa porcentagem. E aí, se a gente quiser essa porcentagem, a gente vai ter que procurar códigos um pouquinho mais sofisticados. Então, por isso que para a disciplina eu recomendo que vocês utilizem mais o gráfico de barras. Se alguém quiser tentar, então fica como desafio. Fica como desafio vocês acharem um código no R que permita colocar a porcentagem em cada categoria, ok? Então, vou colocar aqui setores barra. Ok, pessoal? Então, basicamente, para variáveis qualitativas é isso, a tabela e esses dois tipos de gráficos, certo? Vamos, então, para a variável quantitativa. Então, deixa eu ver aqui, só para manter o padrão. 2. Então, variáveis qualitativas. E aí, vamos usar a variável idade, pode ser? Variável age. Então, utilizando a variável age como exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o vídeo por aqui e no próximo a gente fala de variáveis qualitativas, ok? Então, até o próximo vídeo.